padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz na alegria de estarmos juntos como família de Deus, celebrando este domingo, dia do Senhor, o quarto do tempo da Quaresma, aproximando-nos cada vez mais da celebração da Páscoa do Senhor. Domingo, dia especialíssimo na vida de cada um de nós como cristãos, quando celebramos de modo especial, solene, em cada comunidade de fé, a Eucaristia, celebração do ato supremo da misericórdia de Deus para a nossa salvação, na oferta que Cristo faz de si mesmo. Convocados, portanto, e desafiados a sermos testemunhas e embaixadores desta mesma misericórdia no coração do nosso mundo. A Eucaristia que celebramos não é pura e simplesmente o cumprimento de preceitos. O preceito existe e nos chama ao compromisso de cumpri-lo exatamente para que nós não deixemos de vivenciar a experiência bonita de sermos, como comunidade de fé, tocados pela misericórdia de Deus. E tocados pela misericórdia de Deus, fazer-nos embaixadores e testemunhas desta mesma misericórdia, em cada palavra dita, em cada gesto, em cada oportunidade em que somos chamados a nos debruçar sobre o sofrimento da humanidade, do outro, do vizinho, do amigo, do companheiro e mesmo do inimigo. Somos chamados a qualificar a nossa vida pela misericórdia. Que neste dia do Senhor nós possamos escutar esta palavra santa e abrir as portas do nosso coração para que sejamos misericordiosos. Por isso acolhamos esta palavra com todo o amor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. Amado irmão, amada irmã, o Senhor nos ensina o gesto adequado do coração do verdadeiro discípulo. Jamais preconceito. Por isso o Senhor assenta-se à mesa para tomar refeição com os pecadores, exatamente para dizer da proximidade corajosa. Ele não se torna impuro porque está próximo dos pecadores. Pelo contrário, Deus, na sua misericórdia, se aproxima de cada um de nós, da nossa enfermidade, do nosso pecado, da nossa condição decaída, exatamente para nos levantar, como faz o pai do filho pródigo. Porque ele, o filho, embora tenha rompido, buscado um outro rumo, querido uma outra perspectiva,
no seu coração conservou a força da imagem e da presença amorosa do Pai. Aí foi a força do seu resgate. Talvez, se não tivesse se lembrado, uma lembrança que não foi simplesmente pelo interesse e nem pelas vicissitudes das condições materiais ali vividas num lugar em que cuidava dos porcos e nem a comida dos porcos lhe era dada para se saciar. A força veio desta lembrança bonita, essa lembrança bonita da figura misericordiosa do Pai. Por isso, o desafio para todos nós aprendermos a força desta figura misericordiosa do Pai e experimentá-la no mais profundo de nós mesmos. Pois na medida em que nós experimentarmos e formos tocados pela figura misericordiosa de Deus Pai, seremos capazes de nos levantar e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Só seremos capazes de dizer assim, amados e amadas de Deus, se o nosso coração estiver povoado da força amorosa desta presença de Deus. Por isso é preciso, no caminho da nossa fé, na catequese, nas nossas práticas religiosas, priorizar a referência ao amor misericordioso de Deus nosso Pai, revelado nele, Cristo. É aí e daí que vem a nossa força de podermos levantar, caídos que somos tantas vezes pelo caminho em razão da nossa fragilidade e do nosso pecado. Por isso o Pai o trata como um prêmio, como a preciosidade. Diz aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir esse meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo, matai-o, vamos fazer um banquete. Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. A festa começou, porque é esta a alegria do coração de Deus. Quando nós não compreendemos que é esta a alegria do coração de Deus e esta é a festa de Deus, em nós experimentaremos a estreiteza do filho mais velho, aquele que estava no campo, que ao voltar perto de casa ouve música e barulho de dança, chama, pergunta o que estava acontecendo. Informado que o irmão voltou e que o pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, fica com raiva. É incapaz de compreender o que é de fato a misericórdia. E não queria entrar. O pai vai, insiste. Ele diz: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. Acusa o pai. E nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. No entanto, esse filho que esbanjou bens com prostitutas faz festa para ele. E o pai diz aquilo que nós somos chamados a compreender, amados e amadas de Deus: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Tínhamos que festejar, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, perdido e foi encontrado. Amados e amadas de Deus, é preciso aprender a lógica do amor de Deus. Não precisamos apenas aprender lógicas várias, importantes e indispensáveis para bem fazermos aquilo que nós devemos fazer na profissão, na condução da família, nos êxitos que buscamos na nossa vida. A conversão se dá em nós na medida em que nós nos esforçamos. E esta passagem do Evangelho nos indica o caminho na medida em que nos esforçamos para aprender a lógica do amor de Deus. Só assim nós atingiremos e alcançaremos de verdade a envergadura que devemos ter como filhos e filhas de Deus, amor misericordioso. Seja esse caminho da quarta semana deste tempo da Quaresma vivido nesta fecundidade e nesta busca para sermos capazes de celebrar a Páscoa do Senhor. Senhora da piedade, Mãe
Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, a Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira